E aí, pessoalzinho, beleza? Professor Kendi. Ó, seguinte, eu tô no slide da aula 2, tanto acho que a aula 1 como a aula 2 tem os mesmos exercícios, né? Fazer o cálculo da média, passar um algoritmo para ler a sua idade e o ano do curso, depois tem esses números inteiros para multiplicar e desenvolver o algoritmo para novamente aí fazer... calcular o quadrado, né, e somar esses valores e mostrar o resultado. Tá? Eu vou fazer então tudo num vídeo só. Vou começar com o exercício 1. Tá? Então, eu vou criar um novo projeto, ó, File, New, Project, Console Application, linguagem C. Aqui eu vou colocar assim, ó, exercício EX1, tá? Underline ou underscore, né? Que aí eu posso... aula 2, que é do slide 2, tá? Vou finalizar, next, né? Next, finish. Vamos dar um F2 aqui. Aí, ó. Meu projeto já foi criado, o arquivo principal tá aqui. Vamos lá, então. Qual que é a ideia principal dele? Eu gosto de copiar o texto para colocar aqui, ó, para não ter que ficar toda hora, né, buscando a informação. Lembrando que aqui é interessante você comentar, tá? Só para não rodar isso aqui, tá? Para não executar. Bom, então eu tenho lá o int main, né, que é meu método principal, né, a função principal. Aqui eu tenho o printf e o return. Isso aqui é a declaração de biblioteca, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar todo o conteúdo que eu tenho dentro do int main, ó. Deixei ele em branco, ó, vazio, tá? E aí então eu vou começar a desenvolver o exercício 1. Ele pede para pessoa escrever e ler 4 notas. Se eu sei que eu tenho 4 notas, a pessoa vai digitar esse valor, eu vou precisar de 4 variáveis. Eu vou calcular, esse cálculo também vai ser uma variável, né, porque eu tenho que armazenar o cálculo dessas notas, né, e depois eu tenho que mostrar o resultado. Então, bem simples, eu já vou fazer o seguinte, penso bem, nota é float, então float, posso colocar assim, ó, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, tá? Depois eu vou ter um outro float chamado resultado, ou soma, né, que na realidade, não, aqui ele vai fazer cálculo, então vamos colocar resultado, tudo minúsculo, ó, tá? Feito declarações de variáveis, que foi o que eu fiz aqui, ó, aí declarei as variáveis, eu vou então começar a pensar no desenvolvimento, tá, do meu programa. Ele fala que eu tenho que escrever e ler. Então, se eu tenho que escrever e ler, isso me indica que eu vou ter que ter printf e scanf. Então, printf. Eu vou ensinar um macetinho, tá? Como eu sei que são 4 notas do mesmo tipo, vai ficar fácil. Vou fazer um printf e apenas um scanf para economizar tempo, tá? No printf eu vou falar assim, ó, digite as 4 notas. Vai digitar tudo de uma vez? Vai, tá? Aí eu posso colocar assim, até entre parênteses, isso aqui é texto, tá? Vamos colocar assim, ó, apertando Enter para cada nota, tá? Então toda vez que ele digitar uma nota, ele vai dar Enter, tá? Essa é a ideia, isso aqui é só um aviso, tá? E aí eu vou fazer uma leitura do tipo float, correto? Então, porcentagem F. Nesse caso aqui, ó, a primeira nota vai ser salva na variável nota 1. Tá? Só que como eu estou pedindo para a pessoa digitar 4 valores de uma vez só, separados por Enter, né? Digito o primeiro valor, Enter, segundo. Então, meu scanf pode ler mais de uma informação, tá? De uma vez, sendo do mesmo tipo, é claro. Então, se eu tenho 4 notas, é só eu duplicar aqui, ó, ou quadruplicar o porcentagem F. Ó. Beleza. Ó, você vê, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? São 4 porcentagens F. E aqui, é claro, é só colocar na sequência, ó, vírgula, e comercial nota 2, opa, e comercial nota 3, e comercial nota 4. Perfeito. Dessa forma, você então está falando para o seu scanf ler 4 entradas do tipo float e cada uma dessas vai ser armazenada aqui. Lembrando que aqui a ordem influencia, tá? Ó, nota 1, 2, 3 e 4
Então esse cara vai ser da nota 1, esse da nota 2, da nota 3 e da nota 4, tá? Feito isso, ele pede para calcular a média, correto? Então, meu resultado, que nada mais é do que minha variável que eu criei aqui em cima, ó, vai receber a soma das notas, nota 1, vou colocar já os mais, nota 2, nota 3 e nota 4 dividido pela quantidade que é 4, correto? Então, a minha variável resultado está recebendo a soma desses valores dividido por 4. Lembrando que eu usei parênteses aqui igual eu uso na matemática. Porque se eu não usar os parênteses, o que acontece? Em regra matemática, como todo mundo sabe, divisão vem primeiro que soma. Então, ele dividiria isso aqui para depois somar. E não daria certo o cálculo. Por isso que aqui eu tenho que colocar os parênteses, né? Aqui, ó, para falar que vai somar primeiro para depois dividir, tá? Feito isso, então é só dar um printf, o resultado é, né, porcentagem f, porque é float o resultado, né, ó, é isso aqui que eu quero que apareça aqui na frente, não é, que é o valor já calculado da média, né, o resultado, posso até colocar assim, ó, da média e aqui, como eu sei que é o meu resultado, então eu coloco aqui na frente, depois das aspas duplas, vírgula, resultado, ponto e vírgula no final. Feito isso, pessoal, você já tem então o primeiro exercício resolvido, tá? Ah, mas vai funcionar? Com certeza. Vou executar, ó, ele está me pedindo aqui, ó, digite as 4 notas, apertando o Enter para cada nota. Então, 4 notas, vamos lá, 3,75. Lembrando que, ó, eu estou usando ponto, tá? Não é vírgula, tá? 3,75. Dei Enter. Você viu que ele não deu sequência, ele está esperando. Tá, ó, ele está aguardando eu digitar outra nota. 5,60. Outra nota. 2,79. Vou pegar valores bem quebrados. E a última nota, né? 7,81. Vou dar Enter. Beleza, o resultado é 4,9875. Aí você vai falar assim, pô, mas é nota de aluno. Não posso ter esses valores assim, ó, grandes depois do ponto. É simples, vem aqui, ó, e fala assim, ó, essa saída tem que ser formatada, tá? Bom, qual formato que eu quero? É bem simples, o formato que você quer é 2 números, ponto, 2 números, não é? Tipo, aqui pode ser 10, 00, correto? Então é um formato de 2 casas após a vírgula. Aí o que você tem que fazer então? Aqui no meio do porcentagem F, ó, colocar um ponto 2, porque você está falando para o porcentagem F e para o print que a hora que o resultado vier para cá, ele vai ter só 2 casas após o ponto, tá? Eu vou dar um salvar e vou executar. Você vai ver que os valores já vão estar formatados. Vou colocar valores de novo quebrados só para e 8,88. Aí, ó, 4,97. Essa foi a média dando entrada nesses valores aqui, tá ok? Lembrando que, é claro, se você observar, o primeiro valor, ó, por exemplo, 4,44, ó, ficou lá em cima junto, coladinho. Por quê? Eu não dei um contrabarra N aqui, ó. Contrabarra N pula uma linha. Então, a hora que eu executo, ó, ele já começa aqui embaixo, tá? Então, ó, 5,55, 4,44, 3,33, 2,22. Beleza, 3,88 é a média, tá? Esse, então, é o primeiro exercício, tá ok, pessoal? Vou dar sequência no programa, tá? Para fazer o exercício 2. Então, arquivo, novo, project. Ah, tem que fazer toda vez um projeto? É bom, porque aí você decora, você lembra, tá? Linguagem C. Então, aqui vai ser o EX2, não é? Se eu não me engano, eu tinha feito dessa forma, ó, EX1 underscore aula 2. Então, EX2 underscore aula 2, porque aí eu não me perco, tá? Então, eu estou no exercício 2. A hora que eu crio, se você observar, aqui no meu workspace, eu tenho já 2 projetos. Esse projeto foi o que eu fiz agora, que é o exercício 1, e eu tenho o exercício 2, com o meu main. Esse main aqui é desse cara aqui, tá? Então, eu fecho ele e clico 2 vezes aqui em cima, tá? E aí, então, aqui está o meu projeto 2, tá? Ou seja, meu exercício 2. Vou fazer a mesma coisa como eu fiz na anterior. Apago o conteúdo do meio e vou ler o exercício, ó. Vou pegar esse cara aqui,
Opa, sempre dou uma bugada. Aí, ó, eu vou colar aqui em cima, por quê? Aí, deixa eu pegar aqui, ó. Tá. Por quê? Porque eu gosto de ler, para não ter que ficar toda hora vindo aqui. Então, ó, ele está falando assim, ó, faça um algoritmo para ler e mostrar a sua idade e o ano do curso. Então, você só vai ter duas variáveis, idade e ano curso, tá? Ó, tudo juntinho. A idade, você sabe que é do tipo inteiro. Por quê? Né? Você não fala 25.8, né? 25.9, 25.11, não. Você tem 25 anos, acabou. Então, int idade. O ano do curso também é do tipo inteiro, né? Porque na realidade, qual que é o ano do seu curso? Primeiro, segundo? Aliás, você pode pensar da seguinte maneira nesse caso. Eu quero falar, por exemplo, que é texto, né? Tipo, primeiro, segundo e assim por diante. Ou posso pedir para a pessoa digitar dessa forma: primeiro, segundo, terceiro, tá? E aí é aí que você vai identificar, tá? Em que ano você está. Como vocês estão no primeiro ano, tá? Vamos colocar como texto. Então, string não, char, aí você coloca ano, curso, abre e fecha colchetes, ó, lembra, isso aqui significa que eu tenho uma variável do tipo char que vai armazenar mais de uma informação, tá? Esses colchetes aqui é símbolo de vetor, tá? E vetor você sabe que é o que ocasiona posições. Então, ano curso. Como eu vou trabalhar com ano, vamos colocar aí 10 caracteres, tá? Bom, feito isso, então você vai fazer o print. Já declarei as variáveis, né? Porque isso aqui é declaração de variáveis. Vou dar um printf, digite a sua idade, tá? Contra barra n no final para pular de linha. Scanf, que é a leitura dessa informação, tá? Qual que são os campos que eu tenho? O tipo, vírgula, aonde vai salvar. Então é padrão, aspas duplas, vírgula e comercial. Dentro das aspas duplas é o tipo, idade do tipo inteiro, então porcentagem D, tá? E comercial seria o nome da variável, idade, então idade, ponto e vírgula no final. Já fiz o primeiro pergunta, vou para o próximo, digite o ano do curso, tá? E aí aqui eu posso fazer o seguinte, para a pessoa saber, texto, tá? Ó. Por que você colocou texto, professor? Porque ela tem que entender que ela vai ter que digitar um texto, tá? Bom, contra barra n para pular de linha, né? Ó, igual eu fiz aqui em cima, tá? E aí scanf, que é a leitura de dados. Opa, aspas, vírgula e comercial. Bom, se eu sei que é um char e é um vetor, ou seja, são 10 chars, aqui eu não posso colocar porcentagem em C, porque senão esse C vai ler um caractere só. Eu uso o S, que aí ele lê mais de um caractere e vai ser salvo lá no ano curso. Uma dica, tá, pessoal? O e-comercial é utilizado apenas pelo scanf. A outra dica é que quando eu tenho um vetor, no caso, com uma quantidade de posições, né? Ou seja, esse ano curso do tipo char são 10 caracteres que ele vai armazenar, eu não preciso colocar aqui, ó, no scanf a posição, tá? Ou seja, os colchetes, tá? É só o nome da variável. Feito isso, e aí eu vou imprimir então, né, o texto. Você tem porcentagem de anos e está no porcentagem S ano, por exemplo, né? Porque aí nessa sequência você vai ter duas entradas aqui, né? Duas saídas, porcentagem D e porcentagem S. Aqui tem que vir a variável idade e aqui tem que vir a variável ano curso. Então, automaticamente, se você tem a idade primeiro que o ano curso, você vem aqui e coloca vírgula idade, vírgula ano curso. Apenas isso, tá? Porque essa idade vai ser impressa aqui e esse aqui vai ser impresso aqui. Se eu inverter isso aqui, você tem a inversão, tá? E aí vai dar erro, porque você colocou porcentagem D aqui e o ano curso é char, e aí ele não vai entender, tá? Feito isso, vou executar, ele vai me pedir aqui, ó, digite a sua idade. Então tá aqui, ó, nessa linha, ele já criou as duas variáveis e tá aqui, ó, digite sua idade.
Bom, eu vou digitar minha idade, 32. Digite o ano do seu curso. Texto. Bom, eu sei que é texto, então, primeiro. E vou dar Enter. Ó, você tem 32 anos e está no primeiro ano. Aí você vai falar assim, poxa, professor, e se eu estivesse no quarto ano? Ué, simples. Qual a sua idade? 32. Qual o ano do curso? Quarto. Aí, bom, você tem 32 anos e está no quarto ano. Tá ok, pessoal? Bem simples essa condição que eu passei para você, essa estrutura, tá? Ó, vou até tirar aqui, ó, para poder vocês verem certinho. Aí, ó. Então esse é o exercício 2, tá? E essa é a estrutura. Aí você vai falar, mais para frente o senhor vai dar mais coisas sobre esse carinha aqui? Com certeza, tá? Vou até colocar aqui, ó, que isso aqui é um vetor de caracteres, tá? E isso aqui é uma variável de variável do tipo inteiro, tá? Bom, vamos para o terceiro exemplo, né? Ou seja, exercício, porque o tempo é curto, tá? Então eu vou criar um novo projeto, ó, project, console application, linguagem C, x3 underline a aula 2, porque é do slide da aula 2, exercício 3, next, finish. Tá aqui, ó, já foi criado, né? Vou fechar esse carinha que era do exercício 2 e vou abrir o meu arquivo do exercício 3. Qual que é o exercício 3? Faça um algoritmo que lê dois números inteiros, faça sua multiplicação. Nossa, esse é o mais fácil de todos, tá? Ó, vou ser ligeiro, tá? Eu sou ligeiro, né? Ó, você viu? Sou bem ligeirão. Bom, o que eu tenho que fazer aqui então, Fer? Ó, você vai falar assim, pô, Fer, pô, professor, pô, Kendão, como é que vai fazer isso daqui? É simples. O exercício já te falou que vai ler dois números inteiros. Então, você sabe que vai ter int número 1, número 2. Ah, professor, você colocou num 1, num 2? Sim, para identificar o primeiro e o segundo número. Fazer a multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, e são dois inteiros, int multip ou multiplicacão, tá? Não tem C cedilha quando é aqui, ó. Tá em inglês. Em inglês não tem nem acento e nem C cedilha, tá? E aí então eu começo. Printf. Aí você vai falar assim, poxa, professor, faz tudo rapidinho. Então vamos lá, ó. Digite os dois números, né? Números inteiros. Contrabarra N. Ponto e vírgula no final. Scanf. Aqui você sabe que você tem duas informações, só que é claro, como você tem dois números, ó, já aproveitei para colocar dois e comercial, ó, tá? Porque aqui vai ser do num 1 e aqui do num 2, tá? E aqui, como eu sei que são dois inteiros, porcentagem D. Porque aí esse carinha aqui vai vir para cá e esse carinha vai vir para cá, tá? Feito isso, vou fazer o cálculo, né? Multiplicação, que é, no caso, o nome da minha variável, vai receber num 1 asterisco num 2, tá? Feito isso, vou imprimir na tela. Ó, printf, o resultado é 2 pontos. O resultado da, vamos fazer certo, né? Da multiplicação é porcentagem D, e aqui multiplicação, que é a variável que está recebendo o cálculo, ó, tá? Feito isso, vou executar. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, a hora que eu executo, pessoal, como que funciona o computador? Ele lê essa linha e fala assim, opa, vou incluir o stdio. Opa, vou incluir o stdlib. Aí veio para a linha 4, linha 5, ele falou, opa, é comentário, não vou executar, vou pular. Veio para a linha 7, iniciou o seu programa, tá? Declarou as variáveis. O teu computador falou, opa, legal, número 1 e número 2 do tipo inteiro e multiplicação do tipo inteiro. Perfeito. E aí ele vem para o printf, digite dois números inteiros. Aí ele está aqui, ó, tá? Quais são os dois números? Vamos colocar 4 e 7, que eu sei os valores. 4 vezes 7, 28, não é? Vou dar Enter. O resultado da multiplicação é 28. Por quê? A hora que eu digito os dois valores e dou Enter, ele armazena aqui e armazena aqui. Minha multiplicação na sequência recebe esses valores sendo multiplicados e depois eu imprimo na tela o valor dele,
tá? Bem simples esse acho que é o exercício mais fácil, tá? Bom, vamos para o último exercício, ó, que esse é um pouquinho mais xarope, tá? Esse daqui é assim, ó, desenvolva um algoritmo que tem que ler 4 números, calcular o quadrado de cada um e somar todos e mostrar. Bom, se você tem vários itens, vamos lá, né? Vou fechar esse carinha aqui, é o exercício 3. Vou criar um novo projeto. Project, Console Application, C. Exercício 4, aula 2. Aula 2 por causa do nosso slide. Next, Finish. Tá aqui, ó. Abri ele, né? Vamos dar um zoom aqui. Vou apagar o conteúdo, tá, ó. Poxa, professor, tem 4 números de novo. Tá, int. Vamos colocar assim, ó, N1, N2, N3, N4. Porque aí, você sabe, né? A gente vai encurtando para ficar mais fácil. Porque agora eu sei que vocês estão entendendo, tá? Aí você falou assim, poxa, eu vou precisar calcular o quadrado para cada um. Então, esse cara é o quadrado, esse é o quadrado, esse é o quadrado e esse é o quadrado, tá? Eu poderia fazer da seguinte forma. Criar inteiros, tipo quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro e quadrado do quarto. Porque cada um dessas variáveis vai armazenar o quadrado desse valor, tá? Bom, já que eu tenho já os números, vamos dar um printf e vamos pedir para digite os 4 números inteiros, né? Ó, contra barra n no final, pular de linha, né? Estou sempre comentando isso para vocês entenderem. Scanf faz a leitura, tá? Aqui dentro do scanf coloco aspas duplas, vírgula e comercial, porque senão eu esqueço, né? Que eu tenho que colocar aqui, ó, a variável que vai armazenar, tá? Como eu sei que são 4 variáveis, eu posso colocar 4 e comercial, tá? Aqui vai para N1, N2, N3 e N4. N5 não, hein? Porque no N5 não tem, não existe. Porcentagem D, 4 vezes, ó. Porque para cada uma dessas porcentagem D vai ser a leitura, né, da tipificação de cada uma dessas variáveis. Feito isso, eu já tenho os 4 valores. O que eu posso fazer? Fala assim, ó, Q1 vai receber N1. Como que é o quadrado de N1? Não é ele vezes ele mesmo? Vezes N1. Aí, ó. Professor, e aí eu posso fazer o Q2? Ó, Q2 recebe N2 vezes N2. Q3 recebe N3 vezes N3. E Q4 recebe N4 vezes N4. Ó, perfeito. O que está acontecendo? Minhas variáveis Q, de 1 a 4, está recebendo o quê? O quadrado de cada uma, tá? E aí ele fala assim, ó, né? Opa, não colei o exercício. Aí, tá vendo? Tem que toda hora voltar para cá. Ele fala o seguinte no exercício. Vou colar aqui em cima, ó, com 3 barrinhas. E aí, saiu até um caractere legalzinho aqui, ó. Um rostinho, tá? Bom, ele fala assim, desenvolva o algoritmo. Leia 4 números. Tá aqui, ó. Li os 4. Então a primeira parte está feita. Calcular o quadrado de cada um. Já está calculado o quadrado de cada um. Perfeito. Somar todos e mostrar o resultado. Aí você pode somar todos os valores ou todos os quadrados, tanto faz, tá? Mas como eu vou ter uma soma, eu vou criar aqui, ó, uma outra variável chamada int soma, tá? E aí eu vou falar que então minha soma vai receber a soma, eu acredito ó, que seja dos quadrados. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, tá? E aí eu vou dar um printf e vou imprimir na tela, tá? Vou imprimir primeiro os quadrados. Então, o quadrado de N1, quem é N1? Né? N1 é o valor que a pessoa vai digitar, não é? Então, N1 é porcentagem D, vírgula, Q1. Aí você vai falar, poxa, professor, aqui vamos pular uma linha, né, para ficar mais bonitinho. Isso aqui, eu vou ter que repetir ela mais 3 vezes. Eu posso copiar e colar? Pode. Aí você vem aqui, ó, e troca só os dizeres para N2, N3, N4, Q2, Q3 e Q4. Feito isso, então você já imprimiu o valor do quadrado de N1 até N4, tá? E aí vamos fazer
o printf para falar sobre a soma. A soma dos quadrados é porcentagem de, vírgula, e aí vão chamar soma. Perfeito. Se eu executar, ó, o que ele faz? Primeiro de tudo, ele vai ler lá em cima que incluiu 2 bibliotecas, criou-se as variáveis, e aí ele está no printf, ó, digite 4 números inteiros. Eu vou digitar números simples, tá? 1, 2, 3 e 4, porque fica fácil da gente conferir depois. E vou dar Enter. O que ele fez? Ele calculou isso aqui, né? Depois que eu dei Enter, ele fez o cálculo, armazenou nas variáveis, e aí tá aqui, ó, o quadrado de N1 é 1. Ele está falando que é 1. Vamos ver se é. Eu tinha digitado 1, né? Ó, 1 vezes 1 é 1. Então, meu Q1 está recebendo 1. Beleza. N2 eu digitei 2. Então, o quadrado de N2 é 2 vezes 2. No caso, é 4. O quadrado do terceiro é 9. É 3 vezes 3. Tá? E o 4 vezes 4, 16. Bateu. Se somar todos esses valores, tem que dar 30. Tá? Ó, 1 com 4. Se fizer assim, ó, 1 com 9, dá 10. Né? 10 com 16, 26. Com 4, 30. Somou. Tá? Bateu certinho. Tá, ok, pessoal? Esse é o último exercício. Tá? Esses códigos aqui eu vou deixar colocado lá na descrição do vídeo. Tá? Ou num link, alguma coisa, eu vou deixar bonitinho para vocês, tá? Mas prestem bastante atenção no que eu fiz, tá? Vou deixar um pouquinho aberto aqui, ó, para vocês poderem dar pausa no vídeo, mas prestem atenção no que eu fiz no exercício de 1 a 4, execute, tente entender. Qualquer dúvida, me pergunte em sala, tá? Que aí eu respondo, tá ok? Muito obrigado, pessoal, até mais.